pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos hoje iniciando mais um culto, então antes de mais nada, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo com outros amigos, não esquece também de se inscrever no nosso canal Ministério Herdeiros do Trono, toca lá no sininho para você receber todas as notificações, beleza? Galerinha, vamos louvar o Senhor e engrandecer o nome dele cantando bem forte, cantando com amor, pensando que o Espírito Santo está do nosso lado, hein? Amém. Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu pai me ama. Meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. Meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Pai me adotou, e seu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. Meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Amém. O Senhor, Ele é um Pai que nos ama e não importa o que nós façamos, Ele continuará nos amando para sempre. Não importa quais pensamentos venham na nossa cabeça, Ele ainda continua te amando e Ele ainda continua dizendo: você é meu filho amado, eu te quero mais e mais, a cada dia mais. Amém?
peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. O Senhor, Ele vem te chamando para que você gaste toda a sua vida junto dele. A gente que ainda é jovem, a gente está começando a nossa vida. O Senhor fala, aproveita enquanto você ainda é novo, aproveita para queimar toda a lenha que você tem, aproveita para que essa chama se expanda para as pessoas que te conhecem, aproveita para que esse fogo arda no seu coração de uma forma que ele atinja os seus pais, que ele atinja os seus amigos, que ele atinja os seus irmãos. O Senhor te chama para uma vida com ele, aonde esse fogo ele vai queimar e ele vai arder por toda a terra. Ele te chama para ser uma nação que queima junto com ele. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Amém. Jesus, nós queremos te agradecer pela sua palavra, nós queremos te agradecer por cada louvor que hoje nós tivemos. Queremos te pedir que o Senhor venha inundar as nossas casas, que o Senhor venha entrar nos nossos corações, que o seu Espírito neste momento venha nos tocar, venha, Senhor, nos ensinar sobre toda a verdade que está na sua palavra e que possamos crescer como verdadeiros filhos de Deus. Amém. Bom, pessoal, então vamos lá? Pega aí a sua Bíblia, vamos abrir então em Lucas 4, certo? Bom, eu vou dividir essa palavra em 4 partes, tá? Porque ele vai ter diversas situações diferentes. Então nós vamos começar por onde a Carol terminou na última semana, beleza? Então o que aconteceu? Depois que Jesus ele é batizado, a palavra vai dizer assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Durante 40 dias ele ficou sendo tentado pelo diabo, não comeu nada naqueles dias e ao fim deles teve fome. Certo? Então, Jesus ele vai, se batiza no Rio Jordão junto a João
E assim que ele vai, a gente lembra lá que o Espírito de Deus ele desce sobre Jesus como se fosse uma pomba, e ele ouve aquela voz do céu dizendo: você é meu filho amado, em quem eu tenho o meu maior prazer. E logo depois o Espírito de Deus, ele enche Jesus e ele vai até o deserto. E no deserto ele começa um jejum de 40 dias. Cara, é muito, muito, muito difícil você fazer um jejum durante muito tempo. Jesus ele foi assim no extremo dele. 40 dias é muito tempo. Eu nunca conheci ninguém que fez um jejum de 40 dias, principalmente no deserto, num sol escaldante, um sol quente, que acaba tirando suas forças. Mas Jesus ele ficou lá firme e ele fala que o próprio diabo vinha tentar Jesus enquanto ele estava no deserto. Sabe? A Bíblia relata até algumas dessas tentações. Ele fala que em uma delas, ele fala para Jesus: olha, pega essas pedras e transforma em pão. E é muito legal porque Jesus ele sempre vai trazer a verdade da Bíblia. E ele fala assim: olha, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus para ele. Então Jesus ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia quem ele servia, e quando o diabo veio tentar ele com uma coisa que realmente ele estava precisando, ele precisava de pão, mas ele sabia que acima de um pão, acima da comida, ele precisava de Deus. Então ele fala assim: não precisa se preocupar com isso, eu vou confiar no Senhor, meu Deus. E aí diz que o diabo novamente vai pegar Jesus, vai colocar ele num lugar muito alto no templo, e ele vai falar assim: olha, pula daqui. E aí, para tentar enganar Jesus, ele usa até a Bíblia. Ele pega a Bíblia e tenta distorcer o que a Bíblia fala. Ele fala assim: olha, mas na Bíblia está escrito que ele daria ordem aos seus anjos para te guardar de tropeçar em qualquer pedra. E Jesus fala: olha, eu conheço a Bíblia, você está tentando fazer com que a palavra seja distorcida, que aquilo que é verdade saia de uma forma que seja mentira, então eu vou te falar a verdade. A palavra diz que a gente não deve tentar o Senhor nosso Deus. Nós não devemos pegar Deus e tentar falar: vamos ver se você é Deus mesmo. Então ele falava: não pode fazer isso, é a palavra de Deus. E aí o diabo tenta mais uma vez. E ele fala que dessa última vez ele vai pegar, né, e vai colocar para Jesus todos os reinos da terra. E nisso que ele coloca todos os reinos da terra, ele mostra como era bonito. Eu fico imaginando Jesus, se fosse hoje em dia, ele vendo ali a Disney, ele vendo ali todos os parques da Disney, ele vendo aquelas cidades gigantescas, cheias de carro bonito, esses palácios que tem lá na Arábia Saudita, lá no Sudão. E aí a gente pensa: meu, quanta coisa legal! E o diabo fala para ele: olha, tudo isso eu te dou se você se dobrar agora, seus joelhos, e se prostrar diante de mim. E aí Jesus fala: não, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito lindo, mas somente diante do meu Deus eu vou me prostrar, e só a Ele eu vou render louvores. Então Jesus sabia que ele não podia se prostrar diante de ninguém. E aí, passado isso, ele fala que Jesus, lá no verso 14, ele fala assim: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e sua fama correu por toda a vizinhança. Certo? E aí, entramos na segunda parte da história. Jesus, ele já vinha de um lugar que era Galileia, né? Galileia era como se fosse o que a gente chamou de Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte. Então, Galileia era uma região inteira. Ele vivia numa cidade chamada Nazaré, mas dentro de uma região chamada Galileia. E aí ele volta ali para aquela região, não necessariamente para onde ele morava, na casa dele. Ele vai vir para a casa dele um pouco mais para frente, a gente vai entrar nisso. E aí ele fala que ele começou a ensinar nas sinagogas, ele ia lá nas igrejas da época, né? Sinagogas, para quem não sabe, eram as igrejas da época, os templos dos judeus. E Jesus ele começa a ensinar e fala que a fama de Jesus começou a correr por todo lado, e ele começa a fazer um monte de coisa. E aí Jesus vai voltar para a cidade dele, que é Nazaré. Então eu imagino que ele está vindo, vai passando pelos bairros, e aí quando ele chega na cidade dele, fala que ele vai pegar e vai entrar de novo nas igrejas, né? Era um dia de sábado, era costume dos judeus todo sábado ir para a igreja, assim como o nosso é de domingo, para os judeus era o sábado. E aí as pessoas começam a falar, ele pega uma passagem de Isaías que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para evangelizar os pobres,
enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, aos presos, e restauração de vista aos cegos, e por liberdade aos oprimidos, e apregoar ou falar que este é o ano que o Senhor irá fazer as coisas. Então, quando a gente vai lendo isso daqui, é muito bonito. Jesus ele vai chegar para aquele povo e vai falar: olha, hoje, através da minha vida, esta palavra está sendo cumprida. Só que o que acontece? Jesus ele está na cidade que ele nasceu. Então, para as pessoas era muito difícil entender que Jesus, apesar de ele ter nascido de uma mulher, ele era filho de Deus. Então, eles começavam a se perguntar: nossa, mas esse daqui não é o filho do José, o carpinteiro? Não é ele também o carpinteiro que trabalhou durante tanto tempo na cidade? Fez tantos móveis pra gente? A mesa da minha casa deve ter sido ele que fez, sabe? Então, para eles era muito difícil enxergar Jesus como filho de Deus. Hoje, pra gente, é mais simples, porque nós já conhecemos Jesus como nosso Salvador. Mas para eles era muito difícil. E aí Jesus fala: olha, é verdade quando o ditado dizia que profeta, ele não tem uma voz, ele não tem credibilidade, não confiam nele quando ele está na sua casa, né? Que ele fala muito isso. Ele vai dizer para aquele povo: nossa, vocês não conseguem acreditar quando um profeta, alguém que vem de Deus, vai falar as coisas para vocês, porque vocês olham para a sua família, vocês olham para as coisas e vocês não acreditam nele. E aí Jesus vai falar isso para o povo, mas ele não faz muitos milagres. E o povo fala assim: ah, faz então os milagres aí, todo mundo fala que você faz milagres. E Jesus fala: não, porque vocês são incrédulos, vocês não acreditam, então eu não vou ficar mostrando milagre para vocês. E aí vai falar que Jesus, o que acontece, volta de novo a caminhar e vai para outra cidade. Então aqui acontece que, o que acontece? Jesus ele vai para uma cidade chamada Cafarnaum. Aqui no verso 31 ele vai dizer assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. Lembra, né? Galileia era uma região, Cafarnaum era uma cidade. E os ensinava ao sábado. Como eu falei para vocês, era muito comum os judeus se encontrarem no sábado para ler a Bíblia e ir para a igreja. E aqui ele fala que Jesus ele começa a fazer muitos milagres e muitos milagres. E aí ele fala que enquanto Jesus ele estava pregando, em um momento ele pega ali, ele vai começar a pregar na igreja, todo mundo estava atento, tudo que Jesus falava as pessoas ficavam maravilhadas. Disse que um homem endemoniado entra. Na hora que esse cara endemoniado entra, ele fica ali, Jesus está ensinando, e aí aquele cara fica desesperado e ele começa a gritar no meio da igreja. E ele fala assim: Jesus, o que nós temos com o Senhor veio para nos destruir. E aí Jesus, sabendo que ele era filho de Deus, ele ainda assim ele falou: olha, eu quero que eles me conheçam verdadeiramente por quem eu sou. Mas não por causa do que os demônios dizem, mas sim por causa de tudo que eu faço. Então Jesus ele pega aquele rapaz endemoniado e ele fala assim para ele: sai desse homem agora. E aquele espírito ele joga aquele homem no chão, mas não machuca o homem. Mas ele joga o homem no chão, o homem fica quase como morto. E Jesus vai até aquele homem e pega ele. E aí todo mundo fica maravilhado e fala: meu, quem é esse cara? Quem é esse cara aqui? Ele fala com os demônios correm de medo dele. Eles têm que obedecer. E aí Jesus começa a fazer outras coisas. Tem uma hora que Jesus vai até um dos seus discípulos, o nome dele era Pedro, né? Que ele era pescador. E Pedro ele era casado, e todo mundo que é casado sabe que quando você casa, a mãe da sua esposa vira sua sogra. E fala que a sogra de Pedro estava muito doente, ela estava na cama deitada com muita febre. E aí o que acontece na hora que Jesus chega na casa, sabendo que essa mulher estava com febre, ele já vai lá onde ela está, fala onde que ela está, e pega e ora por ela, e diz que a febre dela vai embora na hora. Tanto que é tão rápido que diz que Pedro nem tinha percebido, que quando ele percebe, a sogra dele já está fazendo comida para eles. Então Jesus ele começa a fazer muitos milagres. E aí na parte 4 dessa história, eu gostaria de falar para vocês o quê? Jesus, ele vai voltar ao deserto. Olha que interessante. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. E estavam e pediam para que ele não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu vá anunciar o reino de Deus também para outras cidades. Por isso é que eu fui enviado. E ele saía pregando por todas as regiões. Então, uma coisa muito interessante que Jesus ele fazia, e era muito comum,
Jesus ele sempre saía para algum lugar para orar, sabe? Jesus mesmo sendo Deus, ele era o próprio Jesus e ele sai para orar. E aí muitas vezes ele vai para o deserto orar. E é interessante que aquele povo viu tantos milagres que quando Jesus saiu para orar, aquele povo sai desesperado atrás dele e pede: Jesus, fica com a gente, por favor, fica com a gente. Só que Jesus fala: minha função é que eu vá pregar aquilo que Deus colocou, sabe? E hoje, trazendo um pouquinho disso para as nossas vidas, você tem aí a sua escola, você tem os seus amigos, você sabia que você tem a mesma função de Jesus, de levar a palavra de Deus e o reino de Deus? Então eu gostaria muito que você pensasse sobre isso. Todas as vezes que você estiver com seus amigos, independente do que vocês estiverem falando, lembra, você tem uma missão. Você é basicamente um soldado de Deus nessa terra. E Deus espera que você, dentro da sua escola, junto com seus amigos, possa falar do reino de Deus, que dentro da sua casa você possa mostrar com a sua obediência pelo papai, pela mãe, que você é um filho de Deus e que você segue tudo aquilo que o céu diz sobre você. Então, guarda essa palavra no seu coração e vamos para a próxima etapa. Pessoal, então nós vamos começar com o nosso quiz. Chama aí o pai, chama a mãe, chama os seus irmãos. Se você tiver um amigo por perto, chama ele e fala assim: eu te desafio agora a responder comigo. Se você errar, você vai ter que pagar uma prenda. Se eu errar, eu pago uma prenda. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Jesus, ele é levado ao deserto. Por quem? Quem é a pessoa que leva Jesus para o deserto? A pessoa que leva Jesus para o deserto é o Espírito Santo de Deus. Acertou? Errou? E se você errou, então agora eu te dou uma prenda para você fazer. Eu quero que você leia o primeiro versículo do Salmo 23, pulando com uma perna só e segurando a Bíblia com uma única mão. Valendo! Bom, então vamos lá para a pergunta de número 2. Quero que você desafie outra pessoa agora, hein? Vai lá, troca aí as duplas, troca aí, vamos trocar pai com mãe, irmão com irmão, filho com pai. E vamos então para a segunda pergunta. Jesus, ele vai para uma cidade chamada Nazaré, que é a cidade onde ele era. Mas essa cidade era de qual região? Valendo, hein? A cidade de Nazaré era da região da Galileia. Você errou? Eita, mano. Então agora eu desafio você a falar um versículo bíblico, mas segurando uma almofada na sua cara, e a pessoa tem que adivinhar o que você está dizendo. Então vamos agora para a pergunta de número 3. Vamos lá, a pergunta de número 3 é: quem Jesus curou de febre na casa de Pedro? Valendo! Jesus curou a sogra de Pedro. Se você acertou, então eu quero que você pegue a pessoa que perdeu, você vai colocar um monte de farinha na boca e você vai cantar uma música bem pertinho dela. Então, gente, é isso aí. Vamos encerrar aqui, tá? Não esquece mais uma vez de compartilhar esse vídeo. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal, de tocar no sininho para as notificações. E é isso, pessoal. Até mais, hein?